Olá, eu sou Fernando Koyanagi e hoje vou mostrar para vocês uma montagem muito legal. Eu peguei, desmontei um scanner, tirei o motor de passo de lá e fiz ele funcionar e mostro como é fácil você fazer isso. Então vamos lá, eu vou mostrar a montagem, o vídeo da montagem agora, para você ter uma ideia de como é que ficou, tá? Bom, aqui a montagem do motor que eu retirei do scanner, ó, tá até com o barulhinho do vídeo lá que eu fiz na hora. Esse é o motor de passo que equivale a mais ou menos um NEMA 17. O driver do motor de passo que a gente está usando, o regulador de tensão e um Arduino Uno. Olha que legal. E você tem, cara, eu adoro motor de passo. Você tem muito controle sobre ele, além dele ser forte. O motor de passo, gente, é um motorzinho praticamente indestrutível. Esse scanner aqui, que eu desmontei, que eu arranquei esse motor, ele basicamente, ele operou, ele trabalhou continuamente durante uns 5 anos. E pasme, o motor está perfeito. As engrenagens lá ferraram tudo no scanner, né? Mas o motor está perfeito. Ele está totalmente funcional. Então, assim, motor de passo é uma maravilha da engenharia. O que eu quero falar aqui? Sobre as características principais do motor de passo. Ele não possui escovas ou comutadores, tá certo? A velocidade, quer dizer, ele permite um grande range de controle sobre a velocidade e posicionamento. Ele é maravilhoso para isso daí, tá? É lógico, por conta disso, ele necessita de um controle mais complexo, certo? Ele rotaciona em ângulos, que se chama passo, né? E o seu ponto forte é a precisão, e não a velocidade e torque. Mas aí eu quero falar o seguinte, embora se diga sempre, ele não é bom em torque. Mas, cara, tenta segurar o eixo de um motorzinho NEMA 17, mesmo que você esteja usando 5 volts nele, e vê se você consegue. Você queima o dedo, mas você não segura o eixo dele. Então é relativo, às vezes ele tem força, sim. Se eu jogasse nessa montagem aqui 12 volts em cima dele, podia jogar até 24 volts, cara, ele ia ficar muito forte. Mas ele gasta corrente também, essa é a contrapartida. Vamos lá, esse aqui é o scanner, tá? Que eu desmontei, e óbvio, eu não fiquei preocupado em eu filmar a desmontagem do scanner, porque eu sei que você vai conseguir desmontar o scanner, tá? É uma questão só de você ter uma chave de fenda, algumas ferramentas, e você vai desmontando. Só toma cuidado, não corta o fiozinho dele, ele tem 4 fiozinhos lá, você não pode cortar aquilo, deixa o cabinho inteiro. Bom, aqui eu desmontando um motor, para chegar até o motor, aqui o motor, né? Aqui é um zoom no motor de passo, tá bom? Aqui eu já retirei ele e tem essa etiqueta, leia a etiqueta. Pega esse código, eu vou falar disso daqui a pouco. As configurações das bobinas. Quantos fios tem esse motor de passo? Da minha impressora, do meu scanner, ele tem 4 fios, tá? Então existem alguns tipos de motores. A primeira vez, eu lembro que eu era adolescente e eu desmontei uma impressora e de repente eu olhei e o negócio tinha 5 fios. Falei, meu Deus, não tinha que ter positivo e negativo, o negócio tem 5 fios, onde que eu vou ligar isso para esse motor andar? Né? É porque era um motor de passo, eu não sabia. Então não se assuste, o motor de passo é isso. Ó. Se é bipolar, que é o caso o NEMA 17 também é bipolar, ele vai ter 4 fios. Aqui é a configuração, ele tem 2 bobinas, então é fácil de entender porque ele tem 4 fios, tá? O motor unipolar, ele já tem a configuração de 5 fios, 6 fios e 8 fios. Não se assuste, não é tão difícil mexer com isso. Depois eu vou gravar um vídeo só falando de todos esses tipos de motor. Então você vai conseguir. A ideia minha é o seguinte, você tem que conseguir aproveitar esses motores de passo, porque eles são maravilhosos e eles são muito fortes, ok? Aqui é a configuração do motor bipolar. Agora eu quero explicar uma coisa. Você está vendo que esse PowerPoint aqui está cheio de texto? Eu não gosto de fazer PowerPoint cheio de texto, mas por que eu fiz esse aqui cheio de texto? Porque esse PowerPoint aqui vai estar no meu blog num arquivo PDF. Então, na verdade, isso daqui
nada mais é que uma apostilinha, que é um livrinho que você vai lá no meu blog, www.fernandok.com, vai aparecer aqui embaixo, e você entra lá e você faz download do quê? Do código-fonte, .ino, do Arduino, do PDF. O PDF tem todas as informações para você, ok? Eu vou explicar como é que você faz a identificação com o ohmímetro. Então vamos lá. Quando você tem 4 fios, então o que acontece? No meu caso aqui, eu tinha branco e vermelho. Fui lá, coloquei o ohmímetro, ó, deu 0 ohm, não tem resistência, os dois não estão ligados. Agora, se eu faço aqui no branco e amarelo, o que vai acontecer? Deu 3,6 ohms. O que isso significa? Que o branco e o amarelo são uma bobina, ok? A mesma coisa com vermelho e verde. O branco e verde não deu certo. Então você pega o ohmímetro, faz isso aqui está na sua apostilinha, PDF, e você vai conseguir identificar as bobinas e saber qual fio é qual, tá? Bom, a parte de eletrônica digital do motor de passo, o que eu fiz? Eu usei um driver, esse driver aqui genérico, tá? Porque o Arduino não tem energia para acionar as bobinas, então você precisa desse driver aqui, tá bom? Então, outra coisa importante, para você fazer o motor de passo girar, você precisa de uma sequência binária, que está nessa tabelinha aqui. Você precisa jogar positivo, depois negativo, negativo, negativo. Depois o positivo passa para cá, depois ele passa para cá, passa para cá. Pronto, ele deu um passo. Aqui ele vai dar o segundo passo. Tá vendo aqui? Então, isso daqui vai nortear a programação do Arduino para você entender o código-fonte, tá? Então, essa tabelinha é importante, vai estar no PDF, e a minha ideia sempre foi que você tivesse, depois que você assistiu o vídeo, você tem uma referência, tá? Não estou preocupado em ficar explicando cada bit aqui, porque isso aqui é um vídeo, eu estou dando uma geral para você, depois você com calma pega o PDF e vai avançando nele. Lembra que eu falei que era para você prestar atenção naquela etiquetinha que tem no motor? Pois bem, aquela etiquetinha tem um código que você vai lá no Google, digita lá datasheet, o número daquele motor que você encontrou lá, e você vai encontrar ou o datasheet específico daquele motor que você tirou do scanner, ou então você vai encontrar algo parecido. No meu caso aqui eu não encontrei. Eu acho que a indústria só fabricou para HP mesmo e não vendeu isso no mercado para qualquer um. Bom, isso não é problema. Por quê? Porque a gente consegue saber que ele é parecido com o NEMA 17. Quer ver? Ó, eu peguei um datasheet aqui e vi as características. Ele tinha 4 fios, mais ou menos o mesmo tamanho. A gente sabe a medida, a gente sabe a resistência da bobina. Então isso faz com que você mais ou menos já consiga enquadrar aquele motor. Mesmo que você não tenha o datasheet específico, você consegue chegar à conclusão de que ele é semelhante. Pelas medidas, pela resistência da bobina. Então, tem alguns parâmetros aqui, depois você lê com calma esse documento e você vai entender. E se você não entender também, deixa nos comentários. Fala, ó, Fernando, não entendi isso, não entendi. De repente eu posso gravar um vídeo explicando melhor alguma característica técnica, tá? Seguinte, né? De novo, eu já falei, nem sempre você encontra o mesmo datasheet do mesmo componente. Não se assuste, porque por mais que eles modifiquem o motor, nunca vai ser uma variação tão grande. No meu caso aqui, ele parece com o NEMA 17, ele quase tem o mesmo tamanho que o NEMA 17, mas ele não é o NEMA 17. Então não se assuste se você não achar o datasheet. Ah, meu Deus, eu não vou conseguir usar o motor. Vai conseguir, vai. Mede a resistência da bobina, verifica o tamanho dele, se é semelhante a qual outro motor, e você vai acabar encontrando semelhante, certo? Bom, o datasheet do motor, ele está dizendo essas características aqui para gente, que é 200 passos, né, 1,8 graus por passo, possivelmente 800 miliamperes, possivelmente até 24 volts, e óbvio, ele tem 4 fios, ele é bipolar, né? Se tiver 5, ele seria unipolar, tá bom? Eu vou falar rápido. Esse aqui é o driver, né, que está aqui atrás de mim. É o driver que eu escolhi. É baratinho, você encontra no Mercado Livre. Fácil, fácil.
E é bem legal, porque ele funciona inclusive para motor DC como para motor de passo bipolar, tá? Eu não vou falar sobre ele, ele é um driver relativamente forte, né? Ele aguenta aí por volta de 800 mA tranquilamente, né? Com folga. Então, não vou me alongar muito sobre o driver, você vai ler isso daqui no PDF, tá bom? Aqui é escolhendo o driver e a descrição dos pinos. Então, aqui eu tô marcando nessa tabela, e depois na montagem você pode olhar isso como uma referência, é qual pino eu utilizo para receber sinais do Arduino, tá? É muito simples, é só olhar nessa tabela, tá bom? Essa tabela aqui é escolhendo o driver de controle. Então, assim, as bobinas, aqueles fiozinhos, é marcado como A+, A-, B+, B-. E o que você entende por isso? Na verdade, esse A+, A- é o bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, certo? Da tabela binária, que é isso aqui, ó. Nada mais é do que isso. Então o Arduino tem que soltar essa sequência, mandar para o driver, e o driver vai mandando energia pro motor de passo. E o motor de passo, pum, dá uma revolução e gira um passo. No caso, 1.8 graus, certo? Simples assim. E aqui, o esqueminha, essa parte aqui é importante, porque é por aqui que você vai fazer a tua montagem, né? E é legal, porque sempre que você precisar ligar um motor de passo, você vai usar um esquema parecido com esse aqui. Você tem a placa eletrônica, você tem um driver, você tem um motor de passo. Esse displayzinho aqui, gente, nada mais eu gosto muito, assim, eu gosto muito de regulador que tem display, adoro regulador que tem display, porque ele facilita a nossa vida, né? Aqui ele está mostrando que está entrando 12 volts e depois ele está mostrando que está saindo 5. E a tensão que eu estou jogando em cima do motor é de 5 volts. Eu poderia jogar mais se quisesse, mas eu escolhi colocar 5 volts. Uma coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte: o Arduino, se você é um pouco novato em eletrônica, o Arduino não tem potência para tocar o motor de passo. Então, por isso, você tem que ter o drive, tá? Código-fonte. Lógico, eu estou assumindo que você já sabe programar um pouco. Mas é o seguinte, o que é const byte input 1? São os 4 bits de controle de saída do Arduino. Você está definindo essas variáveis aqui, para dizer que são os 4 bits que você vai ligar no driver. Cada bit desse equivale a um fio do motor de passo, ok? Então eu estou usando aqui D2, D3, D4 e D5, tá? Na saída do Arduino. Beleza. Tá, só uma coisa que eu queria chamar a atenção. Eu escolhi a velocidade 1000. O que é a velocidade 1000? Ou seja, ele vai andar naquela tabelinha de 1 em 1 segundo. Por que tão lento, Fernando? Porque eu quero que você veja a evolução quando você ligar ele pela primeira vez, se acontecer de os fios estarem invertidos na bobina, pode acontecer do A+ estar no lugar do A- e vice-versa. Então, se ele tiver esse tempo bem alto e ele girar devagar, você vai perceber o erro, você vai inverter a bobina. Depois eu vou falar disso, tá? Bom, aqui é a parte do setup. O que o setup... Lembra aquela função do Arduino Pin Mode? Você está definindo que esse cara aqui é a saída do Arduino, ok? Então não tem muito o que comentar aqui, é só uma definição. E depois a gente tem o loop, tá? Aqui tá pequenininho, eu vou desmembrar no próximo slide, tá? Mas lembre-se, eu não gosto de fazer slide com muito texto, só estou fazendo isso porque eu gostaria que esse PowerPoint fosse o seu livrinho. Ou seja, você assiste o vídeo e tem um livrinho de referência. Porque na hora de montar, faz o seguinte, imprime o esquema, sabe aquele esqueminha com o Arduino, tudo? Imprime, fica lá olhando em cima da bancada para você saber qual fiozinho você conecta. Beleza? Então vamos lá. Aqui, código-fonte do Arduino. O que é isso? Nada mais é que aquela tabelinha. Onde é positivo é high, é nível alto. Onde é negativo é low, é nível baixo. Simples assim. Digital write é o que manda para a saída do Arduino 0 ou 1. Ok? Então vamos lá. Mesma coisa, a linha 2 da tabela,
a linha 3 da tabela, a linha 4 da tabela. Pá, tranquilo, o código-fonte é muito simples. Eu fiz um fluxograma, eu gosto de fazer um fluxograma só para posicionar vocês. No início das declarações, a gente cria constante que representam os pinos, cria variável para representar a velocidade. Lembra aquela velocidade que é 1000, né? Tal, que é 1000 milissegundos, que é igual a 1 segundo. Né? Vamos lá, início do setup, eu ajusto os pinos para operar como saída. Tá? E aqui eu tenho o esquema geral do programa. Eu ativo o pino 2, quer dizer, na verdade eu entro no loop, né? Eu aguardo, ativo o pino 3, aguardo, ativo o pino 4, aguardo, ativo o pino 5. Então, toda vez que eu aguardo, é aquela variável 1000. Se eu altero aquela variável para 100 milissegundos, o motor vai girar mais rápido. Se eu alterar para 10 milissegundos, o motor vai girar mais rápido. Vai ter um limite, tá? Você vai ver, você vai testando, você vai diminuindo esse tempo, você vai perceber que vai ter um limite. O motor de passo ele não consegue lá, com 1 milissegundo ele não vai rodar, tá? Próximo tutorial eu vou mostrar como é que você transforma essa montagem num super servo, num servo muito legal. Aliás, eu vou fazer uma série de vídeos, né, que já está praticamente tudo pronto, e você vai aprender muito sobre motor de passo, porque é realmente um motor maravilhoso para se mexer, tá bom? E eu gostaria que você então entrasse no meu blog, tá aqui o endereço, baixasse o pdf.ino, se inscreva no meu canal se você gostou, tá? Se você gostou, dê um joinha também e não esqueça de fazer uns comentários, né? Porque isso vai me alimentar, isso vai fazer com que eu entenda que você gostou desse assunto ou você quer que eu fale de um outro assunto. Isso é um feedback muito importante para mim. Então, eu gostaria de agradecer, né, a audiência e eu espero vocês no próximo vídeo.